Olá, eu sou Lilian Primo Albuquerque e esse é o LPA e Você, um programa onde unimos inspiração, educação e entretenimento, trazendo histórias inspiradoras e insights valiosos para os nossos telespectadores. Hoje recebemos Júlia Lázaro, uma empreendedora que revolucionou a área de soluções financeiras para a saúde. Com mais de 15 anos de experiência em finanças, ela tem formação em administração e economia pela Unesp. E a Júlia, ela fundou a MIT-Focus. A MIT-Focus é uma fintech que fornece soluções contábeis e financeiras para médicos. Então hoje a gente vai conhecer a Júlia, que teve essa trajetória maravilhosa e com certeza sabe os desafios que tem dentro desse setor e ela veio para transformar a gestão financeira. Júlia, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Muito obrigada, Lilian. O prazer é meu poder trazer um tema tão rico que é passar essas questões de empreendedorismo feminino, ainda mais focado na área financeira, na área da saúde. Excelente. E para começar aqui, gente, a Júlia, ela é uma pessoa que ela teve sonhos para mudar de carreira. Então eu queria que você contasse isso, contasse como é que você fez essa transformação. A Júlia é mãe também, tem 2 filhos e ela teve que passar por uma trajetória muito interessante para chegar onde ela está hoje. Então compartilha, Júlia. Muito bom. Vamos lá. Primeiro ponto que eu acho que já é até linkado com essa questão de ter filhos, Lilian, foi porque eu tomei essa decisão de empreender, de realizar esse sonho por falta de flexibilidade dentro de multinacionais. Então eu trabalhava em multinacional, trabalhei numa alemã por muito tempo, uma excelente empresa, mas eu queria flexibilidade no meu dia a dia e não existia o híbrido, não existia o home office. E naquela época eu falava, gente, eu quero ter mais contato com a minha família, quando eu tiver filhos eu quero estar ali mais próximo, e isso era inexistente. E eu costumo dizer que se tivesse tido a pandemia e ter o híbrido antes, talvez eu não tivesse nem empreendido. Mas eu decidi mesmo por uma questão de flexibilidade, não por menos trabalho, porque o empreender trabalha mais, isso é uma boa dica, um insight super importante, porque quem pensa que vai empreender vai trabalhar pouco, não, vai trabalhar mais. Exatamente, sem direito a férias remuneradas ainda. Então, acho que o principal ponto foi mesmo a questão da flexibilidade que eu queria ter e a questão de trazer algo diferente para o mundo de finanças e atrelado à questão da saúde. E por que da saúde? Porque eu sou casada com um médico, um cardiologista. Eu costumo dizer que ele é muito bem formado, ele fez Unicamp, depois ele fez USP. Só que a hora que você perguntava o que é uma alíquota efetiva de imposto, ele não entendia. E aí eu resolvi empreender buscando uma oportunidade de trazer algo disruptivo, novo, para essas questões contábeis, porque o médico ele acaba não tendo isso na sua grade curricular. E aí eu peguei a minha expertise de multinacional na área financeira e o dia a dia com a persona, juntei esses dois e aí surgiu a MIT-Focus, uma startup de contabilidade médica digital. Excelente. Queria que você contasse um pouquinho mais da MIT-Focus, porque você disse startup médica, né, da área contábil para a área médica, mas conta exatamente o que a MIT-Focus faz. A MIT-Focus ela é uma plataforma de soluções financeiras e contábeis para o médico. Então está tudo na palma da mão. Ele consegue emitir nota fiscal, ele consegue pegar os tributos dele para fazer o pagamento, ele consegue ter todos os relatórios financeiros por distribuição do médico, porque o médico ele precisa de um CNPJ. É diferente. 90% dos médicos eles não navegam como CLT dentro de um hospital. Eles são prestadores de serviço. Então esse médico ele precisa constituir um CNPJ. E aí ele costumava navegar com contadores generalistas, que são contadores que acabam não tendo, um entendimento, uma profundidade nos benefícios tributários que esse médico poderia ter. Então esse contador generalista, ele atende um posto de gasolina, ele atende uma loja de roupas e a contabilidade do médico. Só que a contabilidade do médico, existem nuances e planejamentos tributários que podem ser feitos exclusivamente para o médico, porque eles têm benefícios. E o contador generalista não tem acesso a essa informação. Então eu queria trazer de uma forma estruturada e com tecnologia, tudo isso na palma da mão para o médico e para a médica. Então, olha, fica a dica. Se você é médico, você tem que conhecer a MIT-Focus, que com certeza é uma solução que vai te ajudar aí na sua gestão financeira, contábil do seu negócio. Porque ser médico é um negócio, gente. Ter uma clínica é negócio. Fornecer o seu serviço, cirurgias e tudo mais, como a própria Júlia disse aqui, se você precisa de um CNPJ para prestar serviço para os hospitais, depois você tem que colocar isso tudo de uma forma contábil organizada. E a MIT-Focus está aqui para te ajudar nisso. Sou suspeita para falar porque eu também sou investidora na startup. Então eu acredito na Júlia.
muito mais do que só a plataforma em si, porque eu acho que quando a gente investe em startup, a gente também tem que acreditar no empreendedor. E claro, o modelo de negócio tem que fazer sentido, tem que rentabilizar, tem que dar sucesso. Mas eu sei que se precisar pivotar, mudar o modelo, a Júlia tem garra, é preparada para ajustar o caminho aí no meio da jornada, que eu acho que isso é muito importante, né, Júlia? O empreendedor, ele saber que ele vai ter desafios no meio do caminho, vão ter momentos desafiadores, que com certeza você teve e tem. Mas como é que você faz? Conta o segredo, como é que você contorna tudo isso? Porque você não acorda todo dia, tá tudo redondinho, certinho, do trabalhar, sorrindo, não é? Como é que você contorna tudo isso? Eu acho que assim, o empreender é bem desafiador e eu acho que isso já é algo que as pessoas sabem, né? Mas é como lidar com o empreendedorismo e um pouco até de como lidar com a maternidade. Cada um tem o seu formato, né? Como você pode fazer de alguma forma mais leve ou de alguma forma mais pesada. O que eu tenho visto, né, da minha experiência, já depois de uma jornada, a MeetFox existe há aproximadamente 8 anos, de que eu comecei com muita empolgação, muita garra, muito querendo fazer a coisa acontecer, que eu acho que é uma característica importante para você fazer a coisa acontecer. E ao longo do tempo eu fui aprendendo outras competências, outras que a gente chama de soft skills, mais importantes do que as técnicas. Sim. Saber lidar com as pessoas, as questões dos sócios. A sociedade é algo bem importante para ser trabalhada de uma forma estruturada. Eu fui num evento de mulheres da Endeavor, que a MeetFox foi incubada pela Endeavor no começo do ano passado, e nesse momento sentaram-se várias mulheres, pessoas de fora do país, e cada um foi falar qual era a sua dor, a sua principal dor depois de 5, 6 anos dentro de uma startup. E muitas colocaram a questão de ter um sócio homem, de como era difícil lidar, como era o papel nessa composição. E aí eu voltei para a MeetFox, chamei meus 2 sócios, marquei um almoço, dei um abraço e agradeci. Eu acho que eu tenho uma jornada onde eu consegui, com leveza, conduzir a minha sociedade e principalmente a questão de um consenso. Eu trabalho com consenso, eu não sou uma pessoa, tem que fazer isso. Eu quero trazer para um consenso, tanto da empresa como os colaboradores. Isso te dá um pouco mais trabalho, mas me dá mais conforto. Então eu fui aprendendo a respeitar meus valores, o que eu realmente queria. Não dá para você ir com 2 pés no peito todo dia. Tem dia que você fala, chega, não dá certo, mas tem dia que você fala, não, aqui eu quero fazer uma coisa bem feita, bem estruturada, alinhada com o meu propósito. Então eu fui aprendendo ao longo da minha jornada, saí tanto de uma parte da emoção, fui criando uma constância com técnicas, né, com processos e agradecendo a jornada, assim, no sentido de o que deu certo, valorizando ali, vamos nos apegar a isso, vou seguir. Então acho que é uma jornada desafiadora, mas que eu tento levar com mais leveza. E eu vou capturando essa tentativa de leveza para fazer as coisas fluírem. Olha por que eu falei que eu aposto na empreendedora, gente. A Júlia, ela é madura, ela transmite a maturidade e ela é resiliente. Ela pegou informações que ela discutiu numa mesa ali, ela viu que tinha algo que ela fazia de efetivo para mudar ou para melhorar o relacionamento com ela, com os sócios, e ela foi lá e executou. Isso é muito importante, Júlia, porque todo mundo é diferente. Cada um tem uma característica, cada um tem um momento. E quando você se conhece, é muito mais fácil você conseguir lidar com o outro. Porque muitas vezes a pessoa traz alguma situação que às vezes você está achando que ela está com aquela situação, tá te incomodando, mas o problema não está nela, está em você. E quando você se conhece, você entende, você reflete e fala, peraí, por que eu estou achando que é dessa forma? E na verdade era alguma coisa que estava incomodando você e a outra pessoa nem estava nervosa, nem estava achando ruim, nem estava criticando ou nem chegou de tão mau humor no ambiente de trabalho. Às vezes você acha que tem alguma situação, alguma coisa incomodando e não tem. E algo está incomodando você. Isso é se autoconhecer, né? Entender quem é você melhor para depois você poder entender o outro. Isso é muito maduro, isso é muito importante. Então, ótimo comentário que você trouxe aqui. E fica de dica para você que está ouvindo aí. Reflita sobre a sua sociedade e veja qual a melhor forma de você lidar com ela com leveza. Gostei desse ponto. Muito bom. Agora, para quem está assistindo agora e está buscando motivação, lições para poder percorrer o percurso, para tirarem os projetos do papel. Você tirou porque você trouxe aqui para a gente que você queria mudar para um cenário onde você queria estar mais próximo da família, mesmo sabendo que ia trabalhar muito mais. Qual que é a dica que você dá para quem quer fazer um projeto como esse? Planejamento. Planejamento é essencial.
esse é o principal ponto e é o que rege minha vida, tanto pessoal como da empresa. Para eu tomar essa decisão de empreender, não foi assim de um dia para o outro, cada um tem o seu tempo. Mas o meu foi o seguinte, foi entre 2 filhos. Eu tive meu primeiro filho, eu não gostei da experiência de não ter flexibilidade, e eu comecei a falar, não, eu quero fazer alguma coisa diferente, eu quero ter flexibilidade. E eu, entre um e outro filho, eu tive 5 anos. E eu estudei 5 anos, para que área eu vou, para que, né, qual a oportunidade. Eu estudei todos os tipos, até assim, abrir um laticínio, eu quero fazer alguma coisa com alimentação. Será que eu devo fazer alguma coisa relacionada a pessoas e RH porque eu também gosto? Ou será que eu devo focar em algo específico de tecnologia? E eu fui navegando, estudando, fazendo business plan, conversando com as pessoas, procurando mentorias para que conseguisse entender para que lado que eu queria. E lá no final eu falei, bom, eu não gostaria de perder o expertise que eu criei na área financeira. Então eu falei, eu quero continuar na área financeira. Eu chamei o meu sócio que tinha trabalhado comigo numa multinacional, que é contador. Então eu falei, olha, eu vou com a experiência e a estratégia da área financeira, e ele entra como contador, porque ele precisa assinar, né? Você precisa ter um diretor técnico contador para isso. E chamei uma outra pessoa para compor esse cenário, trazendo composições de características. Então um era mais introspectivo, um contador mais focado na operação, outro era mais vendedor e eu era mais estratégica. E fomos nós 3 aí para essa jornada. Mas o planejamento foi muito importante e do ponto de vista financeiro, então eu projetava, eu fazia as previsões, eu conversava, eu fazia cálculo, eu fazia pesquisa de mercado e eu fui juntando isso nas madrugadas. Olha, falou de madrugadas, né? Porque você não simplesmente falou, tá, durante o meu dia. Não, ela falou madrugadas, gente. Quem quer empreender, quem quer ter um projeto de sucesso, não é à toa. A sorte não vem para qualquer um, não. Ela estava preparada para isso. Só que ela se preparou toda a madrugada para a sorte chegar, né, Júlia? Estava ali investindo seu tempo, focando, desenvolvendo no seu tempo extra para fazer as coisas acontecerem. Eu trabalhei em multinacional também. E para todo treinamento que eu queria fazer, eu não ia largar o meu trabalho. Eu tinha que fazer o meu trabalho e fazer o treinamento. Ou seja, durante o dia do treinamento, eu trabalhava à noite, até de madrugada, para cumprir o que eu tinha previsto. Eu não podia deixar as minhas atividades paradas. Não, eu tinha que fazer o dobro. E o empreendedor, ele é muito isso. Ele não tem um certo horário, ele tem flexibilidade, é diferente. Isso. É poder, durante o dia, você fazer alguma coisa que só dá para fazer durante o dia com seu filho, por exemplo, e tá à noite trabalhando, resolvendo, fazendo as coisas. Mas você não vai deixar de trabalhar, você vai cumprir ali um horário até maior do que o normal, mas você consegue tomar algumas decisões de forma mais flexível. E claro que a Meet Focus, ela foi crescendo muito desde 2003, né? E um crescimento impressionante. E como é que você foi lidando com esse crescimento para manter a empresa fiel aos valores? Olha, não foi fácil. E até essa questão teve um momento, né? Depois do investimento com a Bossa Nova, a Meet Focus dobrou de tamanho. E nesse momento eu via a empresa saindo de um patamar, né? A gente estava com 30 mais ou menos colaboradores, indo para 60 colaboradores, o dobro de clientes. E qual foi a maior dor que eu tive e eu tenho até hoje? Que é a questão de você crescer e você ainda continuar atendendo bem o seu cliente. E isso era um propósito. Até Meet Focus significa com foco em alemão. Eu morei um tempo na Alemanha, e eu fiquei encantado com aquele país. Eu fui na faculdade, último ano da faculdade, onde eu falei, gente, tudo funciona. Eles são disciplinados, eles são organizados, eles têm produtos de qualidade, eles têm carros maravilhosos. E aí eu falava assim, as coisas funcionam. E eu levei, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, um dia quando eu tiver uma empresa, eu quero ter um nome alemão, porque eu quero trazer esse DNA de disciplina, de organização, de um bom produto de qualidade, etc. E no final eu acabei desenvolvendo a plataforma, fazendo a Meet Focus, e eu queria um bom serviço, e eu queria que fosse um atendimento. Então, por exemplo, monitorava o Reclame Aqui, o que está acontecendo, o churn da minha empresa. E isso foi algo que com o crescimento doeu bastante, porque o crescimento tem a dor do crescimento, né? Sim. Ele tem aquela questão de eu não consigo atender tão bem quando eu atendia, e aí eu começo a voltar e falar, não, então eu preciso atrelar tecnologia. Mas a questão do churn, que seria a saída dos clientes, né, por algum motivo específico que fosse da Meet Focus, era muito dolorida e ainda é para mim. Então eu falo assim, acho que eu aprendi muita coisa nessa jornada, mas perder cliente é ainda algo que eu não lido tão bem.
Então eu fico tentando, eu ligo para os colaboradores, eu tento entender, eu faço reuniões de urgência, gente, por que aconteceu isso? Tem que responder. Então essa questão do atendimento de excelência, eu ainda sofro com isso e acho que é uma dificuldade que eu tenho. Muito importante. Bom, gente, agora a gente vai fazer uma pausa, já a gente volta. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, dealmaker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @lpaconsultoria_. Em um mundo onde a busca por práticas sustentáveis é uma jornada constante, próximo à cidade, uma fábrica vinha emitindo gases e odores muito desagradáveis, perturbando a tranquilidade dos moradores há tempos. Não suportando mais, representantes da comunidade passaram a pressionar o responsável para que uma atitude fosse tomada. A fábrica foi finalmente autuada pela fiscalização e até mesmo os colaboradores já ameaçavam parar os trabalhos. Enquanto o representante da fábrica andava frustrado por não saber o que fazer, tropeçou em uma lâmpada mágica e instintivamente a pegou e esfregou. Inacreditavelmente, um gênio saiu da lâmpada e concedeu a ele um desejo. Sim, o pedido foi a solução do problema dos gases e odores da fábrica. Como em um gesto mágico, todos os gases que geram odores foram neutralizados, trazendo finalmente o alívio à comunidade. Maravilhado com a solução que o ES Gênio trouxe ao problema, o responsável ficou animado para repensar e estender as práticas sustentáveis para todas as unidades e operações da empresa. Os moradores e os colaboradores ficaram gratos e felizes com a nova realidade. A fábrica foi liberada pela fiscalização. Por fim, a ação do ES Gênio inspirou toda a comunidade a apoiar as práticas sustentáveis. Dux Grupo, liderando pelo exemplo, promovendo um mundo onde a sustentabilidade é prioridade. Proporcione uma experiência tecnológica personalizada para o profissional do futuro. Somos a EduSkills, uma ferramenta poderosa para a gestão de seus cursos e assinaturas online, streaming para aulas ao vivo, avaliação continuada, sala de aula invertida, plataforma 100% personalizada, aplicativos e muito mais. Se o seu talento é ensinar, nossa missão é elevar suas habilidades com tecnologia de ponta. EduSkills, revolucionando a educação. Lions Startups. Estrutura completa para alavancagem de novos negócios tecnológicos. 6.000 metros quadrados de área construída. Uma revolução em tecnologia e inovação. Com amplo espaço de desenvolvimento, lab de programação, salão de jogos, piscina integrada com academia, espaço zen, restaurante, sala para grandes reuniões, heliponto e muito mais. Lions Startups. Ideias que transformam. Que conversa maravilhosa, Júlia. Eu estou aqui aprendendo com você, relembrando mais ainda da MindFocus, porque investir nesse ecossistema é desafiador e a gente sempre lembra muito mais do empreendedor do que só da solução, porque o empreendedor marca. E é importante porque o empreendedor ele faz a presença do negócio, né? Você é a cara da MindFocus, você é a cara da organização, da disciplina, de fazer as coisas planejadas. E como você mesmo disse, você se preocupa com o seu cliente, de ter uma entrega de excelência. E até trouxe o desafio de, quando você está crescendo, né? Como é que você mantém essa entrega? Só que nisso tudo, você tem que ter um planejamento tributário. E ele tem que ser uma coisa assim, muito estratégica, né? Acho que tem que ser a chave do seu negócio.
E como é que isso pode impactar de forma positiva a gestão financeira desses profissionais da saúde? Sim, acho que o que é interessante dividir com você, que a MedFocus ela nasce com o intuito de ser uma plataforma de contabilidade médica digital, mas com uma subespecialidade, que é o planejamento tributário em si. Porque tanto para empresas gerais, quanto para a área da saúde, isso é extremamente importante. E por que eu falo, quando eu trabalhava em multinacional, a gente tinha um exército de pessoas ali fazendo recuperação de crédito, compensando. E quando você olhava para a área da saúde, eu conversava com meu marido e ele falava assim, não, eu estou pagando o máximo que der porque eu não quero ter problema com a receita. E eu falava assim, mas existem diversas formas de fazer um planejamento tributário. E eu chamei isso, e eu dou muito isso nas minhas palestras e aulas, é o ralo financeiro da área da saúde. Então, assim, tem um ralo financeiro muito grande e que o médico acaba, por falta de conhecimento, ele negligencia essa informação. E qual é o tamanho desse ralo? Ao longo de 25 ou 30 anos, ele chega a perder R$1.600.000 se ele não fizer um planejamento tributário com tecnologia atrelada. E então, esse dado eu dei, por exemplo, para um médico que eu cheguei para conversar com ele. Ele falou, olha, eu navego na pessoa física, eu sou cooperado Unimed, eu retenho 27,5% na fonte, e eu nunca fiz, por exemplo, um livro caixa, que é um planejamento tributário para a área da saúde. E aí ele estava com 62 anos e ele falou assim, Júlia, quanto você acha assim que eu perdi? Eu falei, você perdeu em torno de R$1.800.000. Esse médico, ele é case do nosso site, ele autorizou, e ele é case, e ele fala assim, eu vou começar agora. Ele é nosso cliente há 4 anos e ele falou, mas minha filha não vai passar por isso. Ela é dermatologista e ela vai fazer isso desde o começo. Então, por isso que eu falo que o planejamento estratégico ele é tão importante, né, de geração para geração, ainda mais um país que é tão complexo, e ainda conto que a reforma tributária vai deixar a alíquota maior ainda. Então, tudo isso você precisa ter muito bem organizado para você não cair nesse ralo financeiro e acabar dando a sua vida ali no seu dia a dia e esquecendo que você tem opções de pagar menos impostos. Ou seja, avalie quais são os seus benefícios e busque profissionais especializados. A própria Júlia aqui está trazendo com a ferramenta da MedFocus um meio de você avaliar isso. Então, você que é médico, um profissional da área da saúde, né? Porque não é só o médico, é o profissional da área da saúde, você pode estar utilizando essa plataforma como por exemplo, aqui para te orientar e te ajudar. E isso é muito importante, ou seja, pode impactar o negócio, você pode ter save financeiro. Adoro quando tem save financeiro. Sim. Esse tipo de tema é muito importante, porque às vezes a longo prazo ela está colocando uma média aqui, mas se você é um médico que fatura muito, Exatamente. você vai ter um save muito maior. A gente está falando de redução de impostos na escala de mais ou menos 70% de redução. Então eu falo assim, você pega um grupo de oftalmos, eles chegam a economizar no trimestre, porque eles navegam no lucro presumido, no trimestre, em torno de 150 mil. Então, de economia, é muito. A gente está falando aí numa jornada do ano de 600 mil, em 10 anos, 6 milhões de reais. Quer dizer, 6 milhões de reais entregues erroneamente para o fisco. Então, por isso que o planejamento tributário para a área da saúde é tão importante. Só que o médico, ele não teve isso na grade curricular dele. Ele não entende que ele virou um empresário, ele não entende que ele tem que fazer planejamento tributário, ele não entende que ele tem que fazer marketing. Tudo isso, a gente vai despertando o médico através de conhecimento, através, por exemplo, desse programa, onde a gente vai passando esse conhecimento. E eu costumo dizer que você não precisa sair um médico expert, especialista. Você precisa saber quais são as perguntas corretas para fazer para o meu contador. Então, se você falar para o teu contador lá, né, o médico, qual é a alíquota efetiva do meu imposto? Se você está pagando acima de 10%, você está pagando muito. Se você está pagando 20%, você está rasgando dinheiro. Então, essa é uma pergunta. Outra pergunta é, qual o benefício tributário que é da área da saúde que eu estou utilizando? Aí o contador já vai falar, ixi, ele conhece do assunto, está começando a entender. Aí o teu contador tem que te explicar. Eu devo estar no Simples Nacional, qual o regime tributário? Então, são perguntas importantes para que você consiga ter eficiência tributária. Dê trabalho para o seu contador, viu? E aí eu acho que a ferramenta é justamente para isso, né? Perfeito. Te auxiliar nesse processo. Excelente. Olha, conversa boa aqui. E agora a gente vai falar de tecnologia, porque a ferramenta da MedFocus é pura tecnologia no setor financeiro e contábil. E essa tecnologia, ela vem transformando o setor financeiro. Eu queria que você dissesse como é que está facilitando a vida dos clientes. Vamos colocar no detalhe. Entrei na MedFocus, abri o aplicativo e comecei a utilizar. Como é que é essa jornada?
Excelente. Então, assim, a jornada do médico, vamos lá, um contador generalista, ele vai falar, olha, você vai começar aqui, eu preciso de um certificado digital e para conseguir fazer as obrigações acessórias. Isso é um contador generalista e ele vai começar a pegar as informações e vai mandar os impostos para você. Isso. Ele emite a nota ali e ele resolve de uma forma pontual a sua questão contábil. O que a MITFOX veio para transformar? Qual foi o meu objetivo ali quando eu falei, eu gostaria de fazer alguma coisa com tecnologia, com excelência e escalável? A gente já faz um onboard ao longo do Brasil inteiro, eu consigo atender o Brasil. Hoje a gente já atende 23 estados. Então a gente faz um onboard online, onde eu já cadastro esse médico dentro da minha plataforma. Na plataforma, nós somos certificadores digital, ele já tira o certificado digital dele na hora, já faz o upload na plataforma, já começa a liberar as obrigações acessórias. A gente já cadastra o planejamento financeiro tributário que foi estabelecido lá no momento da venda. Então isso é uma coisa importante para falar. A MITFOX oferece um diagnóstico tributário a custo zero para o médico. O médico vai lá e entende, eu estou pagando muito imposto. Ele aprende como ele tem que fazer, ele pode transformar num cliente da MITFOX, ele pode não. Mas uma vez que ele vira, a gente já aplica o que a gente fez através desse estudo, já parametriza a plataforma. Por quê? Porque a plataforma, ela, no ato da emissão da nota, então o médico está lá no consultório, enviou para o hospital, enviou para o paciente, é nesse ato todo parametrizado que você sai com o seu planejamento tributário e a redução de imposto em até 70%. Então tem que estar emitido corretamente. Se você pega um contador analógico, o que ele faz? Ele vai falar assim, olha, eu vou separar isso na mão. Só que para esse contador separar tudo isso na mão, que é, olha, o que é exames, cirurgias e procedimentos tem uma base para cálculo, o que é simples consulta tem outra base. Esse contador analógico, ele tem que fazer isso manualmente, ele vai separando. E o que acontece? Ele acaba não fazendo. Ele fala, não, paga ali que está cheio e segue assim. E a tecnologia, ela traz essa flexibilidade, essa oportunidade de já fazer as separações das obrigações acessórias, todas automatizadas, todas parametrizadas de acordo com a sua especialidade, de acordo com a sua localidade, e aí ele já tem essa eficiência tributária no ato da emissão da nota. Perfeito. São os NCMs, né, que são identificados, Isso. qual é o tipo de tributo correto. Inclusive a tecnologia de inteligência artificial facilita muito nesse tipo de busca. E eu acho muito importante a gente olhar como a tecnologia tem ajudado essas mudanças de mercado e, como você disse, né, ele fala para você, o contador, vai no básico, porque é para ele não ter o trabalho de ir lá e fazer toda a busca. Ele está muito operacional ainda. Porque ele está operacional. Então eu também vejo a MITFOX como uma ferramenta para o contador. Poderia. A gente já tem alguns clientes contadores. Tá. Porque assim, a MITFOX, ela tem uma parte de consultoria. Às vezes eu dou palestra, aula, e o cliente fala assim para mim, eu quero uma consultoria sua. E eu brinco e falo, olha, mas consultoria eu tenho que entrar e você tem que estar aberto a resolver. E aí eu vou, explico para o contador, explico para a administradora, explico para todo mundo. Só que o que acontece, Lilian? Quando eu saio, ele fala assim, mas agora eu estou inseguro, você pode deixar a plataforma com o meu contador? Então, alguns contadores usam a nossa plataforma, mas a gente ainda não abriu isso, só quando o cliente pede, através de uma consultoria. Por que a gente não abriu? Porque a gente ainda ficou assim, em termos de, será que a gente disponibiliza para criar uma concorrência para a gente mesmo, ainda nesse momento? Qual seria a precificação certa para vender para o contador? Então, hoje a gente tem, vai dizer, uns 5% com contadores. Mas é um canal que a gente poderia desenvolver sim isso. Quantos não vão querer desenvolver, já vão pegar o que está pronto, o seu, e replicar? Eu já fico pensando aqui em alternativas de modelo de negócio. Perfeito, né? é isso aí. Porque quando a gente vê que ajuda um, mas pode ajudar o outro e outro, qual que é o tamanho do mercado contábil? É gigantesco. Sim. Quantos não tem? Toda empresa tem. E óbvio que todo escritório de contábil tem um segmento provavelmente da área médica, alguém da área da saúde que ele precisa atender e às vezes ele não tem um braço específico para atender esse nicho de indústria e quando ele tem uma ferramenta que auxilia, é um caminho também para ajudar. Excelente. E educação financeira? Educação financeira é um tema que também é muito importante, mas ele é pouco abordado pelos profissionais, né? Nem todo mundo está acostumado, e principalmente profissionais liberais. Como é que você vê a importância para preparar os médicos e também outros profissionais da saúde para uma gestão financeira mais eficiente? Educação financeira é algo que, para o brasileiro no geral, não só médico ou profissionais da área de saúde, é algo que a gente... Empreendedor, né, como um todo. O brasileiro como um todo não teve isso, né? Não é um país educado do ponto de vista financeiro. A grade curricular das escolas mudaram, já começa a ter educação financeira, você vai ver isso com seu filho. Os meus filhos já têm.
E aí eu já começo a ver aquele entendimento do que é necessário, do que é o desejo, o que é um cotar. Então eles têm uns exercícios assim, vamos fazer um aniversário, corte 3 bolos, ligue para 3 lugares. E aí eles trazem para mim, eu acho tão rico que a gente não teve essa oportunidade. Então o que eu vejo dos médicos? Eles não tiveram isso na escola básica e eles não tiveram isso na universidade. Mas com um novo cenário na área da saúde, onde a gente está falando assim, os médicos são 550 mil, aproximadamente 1.000 médicos no Brasil. Só agora, com as aberturas das universidades, vão ter em torno de 40 mil médicos por ano vindo para o mercado. Então isso vai dobrar nos próximos 5, 10 anos, assim, a área médica vai ficar muito forte. O que acontece, né? Qual é o impacto disso? É que assim, a situação do médico vai ficar mais difícil. A situação financeira do médico, o salário dele é uma coisa, é a questão da demanda, a lei da oferta e da demanda, vai ter muita oferta. E aí, o que vai acontecer? O médico ele tem que entender mais de gestão, ele tem que entender mais das questões financeiras. E é isso que a gente leva, né? Isso que eu levo nas minhas palestras, isso que eu levo nas minhas aulas. A gente grava diversos vídeos focado no que o médico tem esse entendimento que daqui para frente ele vai precisar saber de gestão, ele vai precisar de saber o que é um objeto social, o que é um contrato, que ele virou um empresário, aonde ele consegue negociar com os convênios empacotaram as prestações de serviço. Então, um oculista que antes ia lá e fazia um oftalmo, fazia diversos pontos de, olha, tem esse equipamento, agora eles chamam de empacotar. Foi feito um pacote assim, se você atender, é isso que você vai ter. Se você fizer 10 exames, 5 exames, 3 exames, você vai ter esse pacote. E aí o médico vai ter que saber lidar, entendeu? Com os protocolos, como que eles vão fazer. E aí dificulta também, porque ele acaba ganhando muito pouco do convênio e fazendo um atendimento muito maior, né? Exatamente. Então, assim, a realidade do médico tem mudado. E ele tem que entender isso e os profissionais da área da saúde também. E com a reforma tributária, infelizmente não tem boas notícias, vai ficar mais a área da questão dos impostos. Então, por isso que eu falo, vai ser necessário aprofundar, entender, não precisa sair especialista, mas com as perguntas certas. Perfeito, ponto super importante aqui. Se você que é médico, acompanha a Midfocus, acompanha a Júlia, porque a Júlia vai estar trazendo sempre mais insights valiosos aqui para vocês. No final, ela vai deixar as redes sociais dela aqui para vocês acompanharem mais com ela, mais sobre a Midfocus também. Olha, educação financeira, eu concordo com você, Júlia. Eu acho que na nossa jornada ela foi muito desafiadora, a gente não aprendeu tanto isso, né? Eu ainda sempre fui uma pessoa muito negociadora, mas porque meu pai sempre foi empreendedor, né? E ele sempre me ensinou a negociar, mas vamos ver como é que você aprende a negociar. E você fala de 3 cotações, por exemplo, olhar, pesquisar preço. Eu acho que a gente tem que começar a estar alerta com isso e não só aceitar o que se tem, porque é como o mercado tributário está aí, né? Não é aceitar o que te passaram, é o que eu posso fazer de diferente para salvar dinheiro, porque afinal a gente precisa dele para realizar os nossos sonhos, realizar os nossos objetivos e quanto mais você conseguir economizar, melhor. Bom, Júlia, a nossa conversa está ótima aqui, mas agora a gente vai para uma pausa, já a gente volta. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, deal maker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @LPAconsultoria_. Apresentamos o ES Gênio, o gênio da sustentabilidade da Dux Grupo. Famoso por suas batalhas contra gases e odores prejudiciais e desagradáveis, sempre em busca de melhorar a qualidade do ar nas indústrias de reciclagem animal. Tais indústrias enfrentam frequentemente problemas com a emissão de gases e odores indesejáveis. Mas não se preocupe,
O ESGênio está aqui para fazer a sua magia, resolver de vez esse problema ambiental. Aliás, parece magia, mas não é. É a mais avançada tecnologia que neutraliza as moléculas de gases odoríferos, transformando-as em novas moléculas atóxicas e sem odor. Com o ESGênio da Dux Group, seus desejos foram atendidos. Os incômodos, gases e odores agora serão apenas histórias. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar a promover mais saúde, bem-estar, segurança e qualidade de vida no seu ambiente. Proporcione uma experiência tecnológica personalizada para o profissional do futuro. Somos a EduSkills, uma ferramenta poderosa para a gestão de seus cursos e assinaturas online, streaming para aulas ao vivo, avaliação continuada, sala de aula invertida, plataforma 100% personalizada, aplicativos e muito mais. Se o seu talento é ensinar, nossa missão é elevar suas habilidades com tecnologia de ponta. EduSkills, revolucionando a educação. Eu sou Lilian Primo. Eu acredito que todos merecem acesso a conteúdos de qualidade que realmente transformam suas vidas e negócios. Por isso, estou disponibilizando a vocês uma plataforma dedicada a oferecer exatamente isso. Na nossa plataforma, você encontrará cursos, e-books, palestras, insights, mentorias e muito mais conteúdos que elevam sua visão de negócios e mudam sua mentalidade empreendedora. Tudo está centralizado em um só lugar, facilitando o acesso a materiais enriquecedores que levam você para o próximo nível. Além dos meus conteúdos, você também encontrará contribuições valiosas de outros mentores experientes, oferecendo uma visão ampliada e diversificada. A plataforma foi criada para transformar seu conhecimento em poder e sua visão em realidade. Venha fazer parte da LPA.Academy, que inspira, educa e transforma. Acesse agora e alcance novos patamares. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos, 100% gratuitos e online, para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Júlia, essa conversa está muito boa e eu queria agora que você contasse um pouco sobre empreender no setor de fintech, porque tem que ter uma visão estratégica. Na hora que a gente fala de setor financeiro e tecnologia, que é o fintech, como é que você tem se adaptado de forma constante e quais aprendizados você destaca nesse mercado? Vamos focar no mercado mesmo, porque é justamente fintech, né? Tecnologia e setor financeiro. Eu acho que o primeiro ponto assim, que eu queria trazer é que é um ambiente muito masculino. Então, esse é algo que eu não falaria desafiador, porque eu nunca tive tanto problema em relação a isso. Mas é algo que realmente, muitas vezes, eu me sentia com uma necessidade de me unir com outras mulheres de tecnologia, com outras mulheres da área de fintechs. Então, o que eu fiz foi entrar bastante em contato com esse núcleo. Eu participo de grupos de mulheres de fintechs, eu participo de grupo de mulheres de tecnologia, e isso me ajudava quando eu estava com dificuldade de navegar com questões muito técnicas que eu achava, será que isso aqui faz sentido ou não? Mesmo porque eu não sou da área de tecnologia, eu me tornei da área de tecnologia, e eu acho que esse foi um ponto que as mulheres me ajudaram a navegar isso, bastante. Minha irmã é da área financeira e também de tecnologia, minha irmã é CFO de uma startup de tecnologia, na área da parte de crédito. Então, tudo isso me ajudou bastante a entender, navegar e aprofundar. O que o mercado me ensinou é que a gente tem que ter muito conhecimento e profundidade. Eu sempre ia fazendo contatos com pessoas que tiveram cases de sucesso e sentando, conversando como você fez, como que você começou a estruturar, qual foi a jornada que você teve, e aquilo foi me gerando um background para eu poder navegar e trazer soluções mais aprimoradas, soluções mais inovadoras, sempre com mulheres e com casos de sucesso, e eu fui aprofundando. Que interessante. Isso está relacionado a ter ido para o Leites também, ter buscado a gente para investimento?
Sim, com certeza. Eu sinto que quando a gente vai falar, tem muita coisa em comum ali. E aí você consegue falar, eu estava com um problema específico assim, você consegue me ajudar e fortalecer mesmo nessa divulgação, que é o que a gente está fazendo aqui também. Então tem vários pontos positivos onde a gente se ajuda, que nem a Meetfox está sendo incubada pela Google Startups. São 6 meses de incubação e está muito rico, muito precioso. Mas eu estava lá no último evento e só tinha eu e 15 homens. E eu falei, nossa, como é importante algumas vezes a gente trazer esse olhar feminino, esse olhar diferenciado e trazer pontos. E eu falo assim, eu nunca me intimidei. Eu sempre fui muito focada no que realmente a gente tem que fazer. Então eu entrava, eu tirava todas as minhas dúvidas, eu perguntava e sempre fui muito acolhida. Mas é algo que a gente sim precisa estar unida juntos para que a gente consiga levar isso aí para mais outras mulheres. Ter um pouco mais de leveza, né? Sim. Por exemplo, o Pool Ladies que eu invisto, é um pool que eu lidero, faço parte da liderança do Pool Ladies, é um pool de investimento em startups que tenham mulheres na liderança. Eu tive o prazer de conhecer a Júlia. A Júlia fez um pitch lá para o Pool Ladies e foi investida pela gente. E quando ela traz esse segmento, ou seja, ela buscou um grupo de mulheres para buscar investimento. Como é que foi? Agora eu quero saber a sensação de buscar através de um fundo de investimento que tenham mulheres e de um fundo de investimento que não tem mulheres. Teve alguma diferença? Tem muita diferença. Quando eu fiz a primeira rodada, eu via entre os VCs, né, os Venture Capitals, muitos homens interagindo comigo. Já recentemente eu fiz alguns contatos, já tem mulheres, então eu acho que teve uma movimentação e eu acho que tem um entendimento da parte delas de qual é a jornada, de quais são as experiências, o que é necessário, um olhar de agregar. Então eu acho muito positivo. Eu fiquei muito feliz quando eu fui investida pelo Pool Ladies, eu falei isso no dia. E a gente chegou também a ter contato com um fundo específico da Microsoft que era só para mulheres, mas eu não estava com uma rodada aberta na época. Mas o que eu acho? Eu acho que assim, a gente tem uma estatística, a gente tem dados. Hoje, 3% das empresas empresas de mulheres são investidas. É muito baixo ainda, por isso que quando eu vejo algo estruturado, bem organizado, com foco em alavancar startups de mulheres, eu me realizo e me identifico, eu gosto. Eu acho que é muito positivo. Isso é muito importante. Então fica a dica para você, mulher também, que está buscando investimento, que tem o seu modelo de negócio, que muitas vezes você sente que tem alguma limitação, olhe ao redor, entenda onde você pode se sentir mais confortável para buscar a sua captação, olhe os fundos de investimento que engajam mulheres ou que busquem mulheres na liderança, aceleradoras também. O próprio Pool Ladies é um fundo da Bossa Nova, um pool da Bossa Nova que eu faço parte, onde a gente busca olhar muito esse ecossistema. E claro, não é porque é homem ou mulher, não é porque é focado no aspecto feminino, justamente para a gente melhorar esse percentual do mercado, né? A gente dá mais oportunidade, não é porque a mulher é melhor que o homem, nem o homem é melhor que a mulher, não, é para melhorar o percentual de atingimento de investimentos para esse mercado que não está sendo olhado, que tem muito potencial. A Júlia está trazendo aqui um crescimento da empresa dela, óbvio, desafios todo startupeiro tem, mas ela está falando de algo que ela está trabalhando para ser algo longevo, rentável, lucrativo e que está tendo resultado, está sendo um caminho de sucesso. Mas conta mais, a Meetfox tem um compromisso com a saúde financeira dos seus clientes. Como é que esse propósito está transformando a vida das pessoas e a cultura da empresa também? Olha, a cultura da empresa, ela tem um pilar muito forte, que é saúde financeira. E eu bato essa tecla, toda reunião de comunicação que tem dentro da Meetfox, quando eu falo com os clientes, em toda a nossa identidade visual, a gente fala sempre sobre saúde financeira para 3 pilares. Para o nosso cliente, o médico e a médica, para os colaboradores da Meetfox e, por último, para a própria empresa. Porque não adianta uma empresa não saudável financeiramente, não lucrativa, que aí também vai ter um problema. Então, esses 3 pilares, eles são extremamente fundamentais. Saúde dos colaboradores, saúde financeira dos médicos e da empresa. Então, esse é o foco que a gente trabalha. E tem mudado, eu falo assim, eu dou muito cursos de educação financeira para mulheres dentro da Meetfox. Então, as minhas colaboradoras, hoje 70% das minhas colaboradoras são mulheres e a gente fala sobre isso.
Eu dou educação financeira para os médicos e para as médicas através de plataforma. Então, a gente tem a MIT Educação. Eu tenho várias aulas gravadas exatamente em outras plataformas onde as pessoas têm acesso. Então, tem muitos mentores médicos hoje que têm minhas aulas gravadas sobre educação financeira dentro do seu CNPJ, dentro da plataforma deles. Então, eu levo conhecimento para que esse médico saiba fazer as perguntas corretas. Perfeito. Tem um mapa mental tributário. E a questão da própria empresa é que a gente quer gerar uma empresa que tenha rentabilidade, que seja rentável, que tenha saúde, que seja de longo prazo, não algo de curto prazo. Então, esses 3 pilares, eles são muito claros e sempre transmitidos para as pessoas dentro da cultura ali. Perfeito. E qual que é o impacto que a MIT Focus quer deixar no setor e na vida das pessoas que confiam no seu trabalho? A MIT Focus, do ponto de vista do médico, a gente quer cuidar do médico. E eu acho que esse é o principal impacto. O que a gente quer cuidar do ponto de vista financeiro? A gente quer trazer o médico, ele faz uma escolha, é tempo de casa ou tempo de trabalho ou o dinheiro. E tem médico que pensa em plantão. Eu vou dar 5 plantões, eu vou fazer isso, vou fazer essa movimentação. Só que quando ele dá o plantão, ele não dorme na casa dele. Quando ele não dá um plantão, ele está perdendo anos de vidas, porque é estressante, é cansativo. Então eu sempre brinquei com meu marido, plantão não é moeda de troca. Plantão tem que fazer quando, em última instância. Não é algo que deve virar rotineiro. Então, o que eu quero trazer? Que o médico tenha uma saúde financeira para que ele tenha uma saúde física, para que ele tenha uma saúde emocional, que ele tenha um relacionamento duradouro. Porque, eu lembro que logo no começo, quando eu casei com o médico, eu vi estatísticas de que o divórcio dentro da área da saúde era maior do que fora da área da saúde. Que ele não fica em casa. Exatamente. Então, por isso que eu falo que a saúde financeira é tão importante para o lar, a saúde financeira é importante para a saúde física do médico, para a questão agora está em muito burnout. Então, tudo isso está atrelado a ele ter dinheiro, sim. Por isso que é tão importante ele parar, pensar e estruturar isso. E a MIT Focus está aqui como propósito, cuidar desse médico. Excelente. Esse é o objetivo. E se você tivesse que dar uma dica para um empreendedor que quer entrar nesse mercado, o que você diria para ele agora? Você falou de planejamento antes, mas agora eu quero uma outra dica. Mas ele quer uma startup que queira iniciar ou um médico que queira iniciar? Vamos falar para os dois, porque uma coisa é uma Júlia querer desenvolver um projeto. Uhum. Você falou de planejamento. Outra coisa é um médico que quer começar também a usar a plataforma ou se desenvolver também nessa linha de criar soluções, por exemplo, ser empreendedor. Bom, eu acho que para o empreendedor no geral, além do planejamento que eu acho que é super importante, é você tratar de organizar o que você quer no curto, médio e longo prazo. Porque o que eu vejo, a pessoa entra e ela se perde. Olha, o que eu entrei e é uma doação muito grande abrir uma empresa. É uma doação de tempo, de dinheiro, de questões emocionais, de envolvimento. Então eu acho que não tome uma decisão eu vou sair de uma multinacional. Aí eu tinha amigas minhas de multinacionais, falei, você acha que eu devo sair? Falou, olha, tem que ser um desejo muito forte seu. Eu não daria sai é o melhor caminho ou fica é o melhor caminho. Tem que ter um desejo, tem que ter o planejamento, mas que tenha um entendimento que nos próximos 5, 10 anos, o que você quer para você? E põe os prós e contras, porque toda e qualquer decisão tem prós e contras, todas. Então tem gente que fala e eu falei, outro dia eu sou uma pessoa que também gosta muito de religião, eu estava lendo um devocional que falou, escolha o seu difícil, porque Deus não falou que seria fácil o caminho, Jesus não fala que é fácil, então eu falei, não tem essa não tem escolha o seu difícil, não tem um caminho que vai ser, esse aqui eu não vou ter problema, esse aqui vai ser tranquilo, tá lá na IBM, vai ter tranquilo, tá lá na BASF. Não, gente, é difícil em qualquer um, só que você tem que saber qual você quer. Então faça uma análise interior. Fica mais fácil quando você sabe o difícil que você quer, né? O difícil que você quer. Então eu acho que é escolher o seu difícil. Não acho que só tem glamour. Eu acho que tem um ponto interessante que as pessoas acham que é puro glamour empreender. Não é. Então, é muito contrário. Eu brinco, era muito mais fácil eu ter portas abertas com uma BASF por trás, com uma Mars por trás, do que propriamente quando eu tive que bater no começo lá na porta e falar, oi, eu sou a Júlia, quero fazer tem esse projeto. Então, ter muito claro com você mesmo qual é o difícil que você quer escolher. E acho que isso serve para o médico, isso serve para o empreendedor, isso serve para todo mundo. Escolha o seu difícil e aí faça acontecer. E depois que você escolhe, com certeza você vai transformar o seu difícil de forma mais fácil.
porque você já escolheu, você sabe que você vai por ali. Júlia, agora a gente vai fazer um bate-bola aqui. Eu vou te falar algumas palavras, você pode responder uma palavra ou em uma frase, tá? Fintech. Fintech, Nubank. Eu pensei bastante antes de falar algumas coisas aqui, tá? É que eu tenho uma admiração pela crise, pelo produto que eles criaram. Então, Interessante. Fintech é o Nubank. Inovação. Inovação. Eu falei, será que eu repito Nubank? Mas eu queria trazer a MeetFox mesmo como inovação. Eu acho que a gente trouxe a questão da contabilidade digital, foi algo inovador quando a gente entrou no mercado. Saúde financeira. Saúde financeira, eu vou colocar a Júlia Lázaro como saúde financeira. Planejamento. Planejamento é essencial, muito essencial para todo mundo. Tecnologia. Tecnologia. Tecnologia, eu queria trazer a palavra IA. E a gente não aprofundou isso, a gente pode num próximo programa falar sobre a inteligência artificial. Ela vai ser algo muito, muito importante. Agarre-se a essa informação, siga com inteligência artificial, porque vai fazer muita diferença daqui para frente. Excelente. Tecnologia, a gente já falou. Crescimento. Crescimento da MeetFox. Empreendedorismo. Empreendedorismo feminino, empreenda, mulheres. A gente tem um diferencial, a gente ainda está jogando contra a estatística, mas empreenda porque a gente tem um diferencial que é um entendimento do todo muito maior do que isso. Desafio. Desafio é empreender. Visão de futuro. Visão de futuro de longo prazo. Faça tudo pensando no longo prazo. Lembre da China. Estou lendo um livro da China onde fala que eles conseguiram mudar a educação em 30 anos. Eles não pensaram em 4, 3, 2 anos. Pense em longo prazo. Isso é extremamente importante. Sucesso. Sucesso. Bom, gente, o sucesso para mim, eu fiz essa reflexão, foi a que eu dividi com meu marido. Sucesso é você buscar a paz e encontrar. E essa é difícil. Essa é difícil, mas ela é importante. Mas ela é essencial. Aliás, ela é a mais importante. Você deitar no travesseiro, dormir e estar em paz. É verdade, perfeito. Júlia, quero te agradecer. A equipe vai me entregar aqui uma lembrança, um presente para você, presente dos nossos apoiadores. Queria que você abrisse e visse as lembranças que tem aqui para você. Nossa, quanta coisa! Tem o copo da LPA e você. Muito bom. Para você esfriar a cabeça obrigada. quando tiver. Sim. Coloca um drink aí, alguma coisa que você gosta de beber. Dux Defender para te proteger contra germes e bactérias. Nossa, ótimo. Contra o coronavírus está voltando aí, então a gente tem que Excelente, muito se obrigada. cuidar. O que mais? E tem a Ama Joias, que preparou uma joia super especial para você. Ela olhou o seu perfil. A Ama olhou o seu perfil. Olha, olhou eu tô de verde. Olha Já só. sabe que é realmente. E preparou lindo. essa peça para você. Adorei. Muito obrigada. E por último, E tem hidratante também Hidratante. da Dux para te proteger, criar película protetora, te levar segura para os lugares que você for. excelente. Muito Obrigada. Foi um prazer ter você aqui. Prazer, foi meu. A conversa foi muito leve e gostosa. Muito Obrigada. Quero que você deixe suas redes sociais aqui para os seus telespectadores também te acompanharem. Ó, estamos no Instagram como meet.focus e o meu pessoal é julia.saudefinanceira e também tem no LinkedIn do Júlia Lázaro e MeetFocus. E acompanhe também o nosso programa no nosso site www.lpaevocê.com.br, no nosso Instagram, @lpaevocê, pelo meu Instagram, @lili_primoalbuquerque e também pela nossa plataforma www.lpa.academy. Muito obrigada e nos vemos no próximo episódio.